Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, sejam abençoados, tenham o entendimento iluminado, aberto, para compreender a palavra de Deus. Deixe-me ler para vocês aqui o que Deus quer fazer em nossas vidas. Lá no livro do Profecia de Isaías, profeta Isaías, capítulo 1, diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Está falando aqui, anunciando Jesus, que vai vir e gerar uma nação, a nação que é a igreja do Senhor Jesus. E diz assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, e o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. 7 Espíritos, que é o Espírito Santo. E eu não vejo aqui, nesse texto, nessa unção que Jesus recebeu, ele não fala em espírito de emoção, sentimento. Eu não vejo coração aqui. Embora Jesus tivesse coração, tivesse alma, sensibilidade. Mas aqui o Espírito Santo diz respeito especialmente ao intelecto, à cabeça. Porque é na cabeça que a gente decide o que a gente realmente quer. Quando a gente dá ouvidos à voz do coração, a gente... Maria vai com as outras, você sabe como é que é, né? É emoção, é sentimento. Então, isso é importante você saber. Quando Deus dá o Espírito Santo, concede o batismo com o Espírito Santo, ele dá o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de sabedoria, o Espírito de temor, o Espírito do Senhor, o Espírito de conselho. Tudo isso diz respeito à cabeça, à inteligência, ao racional. Mas quando a pessoa insiste em usar o coração, ela não vai compreender as palavras de Deus. Ela não vai entender. Por isso que o apóstolo Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, diz que o Deus desse mundo, que é o diabo, bloqueou, cegou os entendimentos das pessoas, dos incrédulos. Então as pessoas são incrédulas porque elas têm os seus entendimentos bloqueados, cegados. Então é importante que você veja, avalie a sua própria vida. Veja a si próprio. Porque eu penso que uma pessoa inteligente, ela, antes de olhar para os outros, ela olha para si própria. Ela não está preocupada com o que o fulana fez, Beltrano, etc. Não, ela olha para si, ela vê a sua situação, ela pesa a si mesma na balança de Deus. Se realmente está ou não vivendo de acordo com a sua palavra. Infelizmente, eu estava pensando aqui comigo, puxa, quanto mais a gente explica, menos a gente fica compreendido, menos a gente é compreendido. Eu acho que foi essa a razão de Jesus ter falado assim tão curto e deixado apenas as parábolas,
para que as pessoas pensassem, raciocinassem. E a gente quer mastigar para as pessoas, quer... Enfim. Então, muita gente não entende o que é arrependimento. As pessoas, quando Jesus falou que aqueles que Pilatos havia mandado matar, que eram os que faziam oferendas a Deus, sacrifícios a Deus, Pilatos mandou matá-los e ofereceu aos seus deuses o sangue deles. Eles estavam na fé. Eles estavam na fé. Mas, coitados, todos precisavam de arrependimento. E ele está mostrando com clareza que Deus não pesa o nosso mérito, se a gente merece ou não merece. Ninguém merece. Quem é que merece alguma coisa de Deus? Deus é tão puro, tão santo, tão grande, tão... Poxa, como é que a gente pode querer ou pensar que Deus pesa a gente de acordo com os nossos méritos? Nós não merecemos nada. Por isso que a pessoa é justificada, ela se torna justa pela fé em Deus, pela fé no que está escrito. Fé em Deus é fé no que está escrito na palavra dele. Isso é fé racional, inteligente, que não tem nada a ver com o coração, nada a ver com o sentimento. Mas muitas pessoas não compreendem isso, infelizmente. E há pessoas que, por conta disso, por conta de não compreenderem a palavra de Deus, são pessoas que elas fazem das tripas coração, essa é a palavra, para receber o Espírito Santo. Querem receber o Espírito Santo. Deus sabe que elas querem receber o Espírito Santo, mas elas não querem abrir mão dos seus pecados, dos seus pecadinhos. E elas acham assim, eu não adultero, eu não roubo, eu não mato ninguém, enfim, eu não quero mal a ninguém, eu faço até caridade. Então elas começam a se justificarem diante de si mesmas, achando, eu não preciso me arrepender. Que eu vou me arrepender de quê? Eu falei ontem, quando eu era jovem, eu não sabia, eu não tinha conhecimento do que significava o arrependimento. Eu não tinha. Então, eu aceitava Jesus, claro, eu aceitava Jesus várias vezes, mas não havia conversão, não havia salvação, não havia o Espírito Santo. Por quê? Porque eu não havia me arrependido. E o arrependimento significa deixar os seus pecados. Deixar os seus pecados. Veja só como Salomão, dirigido pelo Espírito Santo, diz aqui em Provérbios, o que encobre as suas transgressões, quer dizer, o que encobre os seus pecados, sejam pecadinhos ou pecadões, porque pecado é pecado. Mentira, uma mentirinha é tão pecaminosa quanto o assassinato de uma pessoa. Então, pecado é pecado. Qualquer que seja o pecado, o mínimo que seja, é pecado. É pecado. Então, quando a pessoa encobre os seus pecados, não reconhece os seus pecados, é porque ela não crê em Deus. Ela não crê que Deus é grande, que Deus conhece a sua vida. Ela não crê que Deus é pureza, é perfeito, é santo. Ele é o santo dos santos, o seu trono, tudo diz santo. O lugar onde ele está, tudo exalta, glorifica o seu santo nome. Então as pessoas elas não consideram isso, que pecadinho e pecadão é a mesma coisa, tem o mesmo valor. Mas Deus é tão misericordioso que ele, sabendo que nós não podemos
justificar-nos a nós mesmos, pelas nossas obras nós vamos ser perdidos, pelas nossas caridades, pelas nossas bondades, nós vamos perder, nós vamos estar condenados a perecer, como Jesus disse. Nós não podemos considerar os nossos méritos. Há pessoas que pensam, eu faço caridade, eu faço isso, eu faço aquilo. Então eu não tenho pecado. Deus me curou, eu não tenho pecado. Olha só, Deus me curou, eu mereci para ser curado. E não existe nada mais ignorante do que isso. Nada mais ignorante. Então, amiga e amigo, deixa eu terminar de ler aqui o texto de Provérbios. Ele diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Não é prosperidade econômica apenas, não. É a prosperidade espiritual, é a paz. Você prospera primeiro no seu interior. Primeiro você resolve o seu interior, para depois resolver o seu exterior, no plano de Deus, no reino de Deus. O que encobre as suas transgressões, os seus pecados, nunca prosperará. Mas o que as confessa, quer dizer, confessa as suas transgressões, confessa os seus pecados e deixa. Não é só confessar. É fácil confessar. O difícil é deixar os pecados. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Alcançará misericórdia. Quer dizer, o arrependimento é uma questão de você confessar e deixar o seu pecado, só isso. Ainda que seja pequenininho, mentirinhas, enganos. E eu estava reparando Jesus falando sobre capítulo 5 e 6 de Mateus, ele falava sobre os pecados. Se você olhar para uma mulher ou para um homem com intenção má, um desejo, sexo, já adulterou, já cometeu fornicação, já fornicou com ele, com ela. Só isso. E hoje nós vemos a internet como um shopping de pecados. Pecados de toda sorte. Oferece pecado de toda sorte. Quem esse shopping alcança, ou esses shoppings alcançam? Os que são emotivos, que gostam de sentir, querem aquela experiência, aquela sensação de bem-estar. Os drogados são assim, os viciados são assim, querem ter a sensação, e sensações, e mais sensações, coração. Mas os que pensam, os que raciocinam, os que colocam a cabeça no lugar, que pesam as suas atitudes e avaliam a sua vida de acordo com a palavra de Deus, hão de ver que todos nós pecamos, e todos nós carecemos de perdão. Todos nós, todos os dias. Mas há pessoas que acham que merecem, e porque acham que merecem, e não recebem, claro, não vão receber o Espírito Santo, enquanto acharem assim, e não merecem, ficam até revoltados, ficam até indignados. Poxa, mas eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Você já fez de tudo menos se arrepender, que é o principal. Então, aqueles homens que foram sacrificados por Pilatos, assim como aqueles que morreram quando a torre de Siloé caiu, eles não eram menos ou mais culpados do que qualquer um que sobreviveu. Todos, se não se arrependerem, perecerão, disse Jesus. Todos.
Então, quando a pessoa sofre um acidente, morre, não é porque ela cometeu o pecado. Não, ela aconteceu no mundo do diabo, que nós vivemos no mundo do diabo, do inferno. Só quem tem o Espírito Santo, quem tem temor no coração, é guardado, protegido por Deus. Mas quem não habita no abrigo de Deus, neste mundo, se arrebenta. Se arrebenta. Não é porque não merece, não é porque merece, não. É porque não se arrependeram e não confessaram e não deixaram os seus pecados para trás e começaram uma vida nova. Jesus é isso que ele fala. Se ele diz 2 vezes, em verdade vos digo, está aqui escrito, que os publicanos e as meretrizes entram adiante, na frente de vós, no reino de Deus. Ele está falando aqui com os religiosos, que achavam o seguinte: eu sou religioso, eu sou uma pessoa que não faço mal a ninguém, e só porque você não faz mal a ninguém, você acha que tem direitos? Você não faz mal a ninguém, mas vive no pecado, vive na ostentação, enfim, vive no erro. E você sabe que é. Jesus disse para aqueles homens que ficaram, poxa, Senhor, eles estavam servindo a Deus, estavam fazendo sacrifícios. E Jesus disse 2 vezes, não vos digo. Ele disse, não, eles não eram melhores ou piores do que os que não foram, que os que não morreram. Ele disse antes, se não vos arrependerdes, todos, está aqui escrito, todos, de igual modo, perecereis. Todos, gregos e troianos, religiosos ou não, pastores, bispos, seja lá o que for, padre, seja lá o que for. Se não arrepender, se não houver arrependimento, não receberão o Espírito Santo. Em outras palavras, é isso. E Deus me mostrou isso na minha experiência com Ele. No dia em que eu nasci de novo, Ele me mostrou isso. Ele mostrou que eu era um pecador. E Ele me deu a visão do inferno. Se eu não me arrependesse, o que aconteceria? Eu vi o inferno. Eu fiquei desesperado. Eu já tinha medo. Mas agora, quando eu vi, meu Deus do céu, a coisa era terrível. É terrível. Não existe palavras para exprimir o quão terrível é o inferno. E Ele me mostrou. E eu, desesperado, clamei, Senhor, quem pode me salvar? E Ele me apontou Jesus. Então, eu me arrependi, deixei os meus pecados, e aí eu tive o privilégio de receber o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Amiga e amigo, é isso que nós queremos para você. Não adianta aqui querer, dar um jeitinho e sensibilizá-los com respeito à necessidade do Espírito Santo. É isso aí. Se você não se arrepender dos seus pecados, não deixá-los, você vai perecer. Essa é a realidade. Não é só você, não. Você, eu e todos nós. Todos nós. Todo santo dia eu falo, ó Deus, me perdoa os pecados. É pela manhã, é pela noite, me perdoa. Às vezes a gente comete pecados e não sabe nem que cometeu, mas pelo bem, pelo sim, pelo não, me perdoe. Eu quero andar com a consciência leve, limpa,
pura, para que então eu possa cobrar de Deus as suas promessas na minha vida. Mas se eu não tiver a consciência limpa, como que eu posso cobrar o que ele prometeu? Não é verdade? Se eu tenho culpa no cartório, como é que eu vou me apresentar lá no cartório? Eu vou querer fugir do cartório. Então, amiga e amigo, avalie bem a sua vida, porque aqui, esse texto aqui, lá em Provérbios, capítulo 28 e versículo 13, diz: o que encobre as suas transgressões são pecados. Transgressão é pecado. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. E essa prosperidade aí não é apenas financeira, não. É a prosperidade especialmente, extraordinariamente espiritual, quando você tem paz. O próprio Deus disse: o ímpio não tem paz. O ímpio pode ter o dinheiro que tiver, mas não tem paz. Não tem paz. E você sabe disso. Você que não tem paz, você sabe que tem culpa no cartório. Então resolve esse problema com Deus. E isso só com arrependimento. O que encobre as suas transgressões, ou que encobre os seus pecados, nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, não só confessar, mas deixá-los, alcançará a misericórdia. É isso aí. Deus abençoe você. Deus abra os seus olhos. Eu oro para que isso aconteça. Porque se não houver entendimento da palavra dele, a pessoa fica cega, completamente cega, ela não entende. Infelizmente, isso tem acontecido muito dentro das igrejas, inclusive. Então, espero que isso tenha arrematado o que nós temos falado sobre arrependimento. O que encobre os seus pecados nunca prosperará, mas o que os confessa e deixa alcançará misericórdia. Ou melhor, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Presta atenção. Nunca prosperará, não é dinheiro não, porque os mais ricos desse mundo são pecadores. São pecadores e são ricos. Mas vai ver dentro deles, vai ver se eles conseguem dormir à noite. Vai ver como é a vida pessoal deles. Duvido que eles vivam em paz. Duvido que eles tenham paz. Não tem, porque é pecador. E quem deve, teme. Lembra aquele ditado? Quem não deve, não teme. Não tem nada o que se preocupar. Não é verdade? Não é assim? Quando você vai fazer um crediário e você não deve, nunca ficou devendo, não tem o seu nome sujo, você preenche lá o papel, diz toda a verdade e acabou. Você sabe que vai ser aprovado porque você tem um bom nome. A mesma coisa com Deus. Se você tem culpa no cartório, minha amiga, você não tem paz. E a falta de paz é um sintoma, é um sinal evidente de que a pessoa não se arrependeu. Essa é a realidade. Se a pessoa é uma pessoa arrependida, e ela se arrependeu por causa dessa fé. Ela teve fé na palavra de Jesus, ela teve fé na palavra de Deus. Então, ela colocou em prática essas palavras. Então, ela se arrependeu, deixou os seus pecados, confessou os seus pecados e os deixou. Então, ela vai arrebentar. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.